Ciro Gomes critica polarização na disputa ao Planalto e anuncia lei anti-ganância para limitar cobrança de juros sobre dívidas. Lula promete retomar Minha Casa Minha Vida e grande pacote de obras para janeiro de 2023. Eleições, novo levantamento Paraná Pesquisas aponta diferença inferior a 5% entre petista e Jair Bolsonaro. E a cobertura da maior feira do setor de mídia e entretenimento do Brasil. A Rede Brasil marcou presença e anuncia novidades. O RB Notícias está começando. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, chamou a polarização entre Lula e Bolsonaro de odienta e prometeu uma lei anti-ganância. Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, atacou o que chamou de polarização odienta, protagonizada por seus dois principais rivais na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual mandatário, Jair Bolsonaro, em sabatina nesta terça-feira, ao Jornal Nacional. Pouco antes do início da sabatina, o presidenciável já dava a tônica de como seria a entrevista. E tentar, de fato, fazer um esforço para que essa campanha não seja resolvida de véspera, como quer o sistemão, né, obrigando você a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Nós precisamos dar o passo adiante do futuro, né? Repetir as coisas do passado e esperar resultado diferente é a teoria da insanidade, como dizia Einstein. Durante a entrevista, o pedetista propôs conversar com prefeitos e governadores para, segundo ele, tirar o Brasil da crise. Então, propor a ideia, propor nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto, chama o povo para votar diretamente através de plebiscito. Ciro falou sobre duas de suas grandes metas: gerar 5 milhões de empregos e colocar a educação brasileira entre as 10 melhores do mundo. Os 5 milhões de empregos que eu pretendo germinar, fundamentalmente são obras paradas, 14 mil obras paradas, e fundamentalmente subir o morro. Entrar na favela, entrar na palafita com reurbanização, drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, contenção de encostas e reforma de moradia popular. Saneamento básico. Isso daqui é o que gerará os tais 5 milhões de empregos em 2 anos, que estão bastante bem mapeados. Ao lado de um esforço, que é estratégico, de transformar a educação pública do Brasil numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. No final do programa, Ciro Gomes anunciou uma medida que não consta em seu programa de governo e que chamou de lei anti-ganância, aplicada na Inglaterra, segundo o presidenciável. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra, que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar 2 vezes a dívida que tem, fica quitada por lei essa coisa. Hoje pela manhã, em Curitiba, o pedetista agradeceu a audiência e disse ter plantado uma semente de esperança no eleitorado. Depois da luta ontem no Jornal Nacional, me senti muito respeitado. Quero agradecer a imensa, esmagadora, milionária audiência. Acho que eu plantei uma sementinha de esperança de que nós possamos botar a mão na cabeça e pensar no futuro do Brasil e salvar o nosso país dessa polarização de ódios, sabe, de paixões politizadas que não vão levar a gente para canto nenhum, não vão botar comida no prato de 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, não vão resolver a dramática decadência da nossa educação pública. Enfim, eu saí dali feliz, né? Quero agradecer a todos os que acompanharam. A entrevista de Ciro Gomes e a postura dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos foram assuntos predominantes nas redes sociais. A entrevista do presidenciável Ciro Gomes ao Jornal Nacional da TV Globo repercutiu nas redes sociais. Fábio Faria, o ministro das Comunicações, sinalizou que William Bonner deixou de lado a arrogância e o deboche que usou contra Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez uma postagem irônica acerca do comportamento dos apresentadores. O jornalista esportivo Milton Neves disse que os âncoras se portaram como um carneirinho diante de Ciro Gomes
e insinuou que, com Lula, eles serão ainda mais dóceis. A bolsonarista Carla Zambelli perguntou se na entrevista do petista haverá beijinhos entre os candidatos apresentadores do noticioso da TV Globo. Carmelo Neto, deputado federal pelo PL do Ceará, disse que o tratamento da Globo a Ciro foi totalmente discrepante quando comparado a Jair Bolsonaro. O Movimento Brasil Livre ironizou a docilidade de Ciro Gomes e lembrou de uma fala do pedetista contra Sérgio Moro. Já o deputado tucano Alexandre Frota elogiou o candidato do PDT. Pois é, pela outra parte, né, a entrevista de ontem de Ciro Gomes foi amplamente elogiada. Portou-se muito bem, segundo aqueles, é claro, que são da oposição ao governo Bolsonaro. Quem é Bolsonaro achou a entrevista ruim. Enfim, são as coisas da política. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, as propostas apresentadas por Ciro Gomes são boas, mas faltaram detalhes, segundo Ney, de como elas seriam colocadas em prática. Vamos acompanhar a análise. A entrevista de Ciro Gomes não chegou a 33, mas chegou a 30. E também é superior à média de todo o ano de 2022 do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Outro parênteses. Ciro se recuperou de um possível desastre ocorrido lá no Roda Viva da TV Cultura recentemente, quando esteve lá. Bom, isso estabelecido, vamos ao que interessa. O candidato, apesar de ser um homem muito fluente, bem informado e com dados na ponta da língua, ele mostrou que foi preparado para a entrevista com o Jornal Nacional. Geralmente, todo chefe de Estado, políticos, empresários, homens que têm que dar entrevista coletiva ou que têm que comparecer ao tribunal, eles são treinados, ou seja, coloca numa sala, várias perguntas são feitas, o sujeito responde, uma e outra é corrigida e, de certa forma, tenta-se antecipar o que vai acontecer no evento, da entrevista, do debate, do julgamento, etc, etc. Dá a impressão que, se não houve isso com Ciro Gomes, ele pelo menos se preparou para a entrevista. Tal afluência e a maneira simpática e leve como ele conduziu assuntos variados da vida brasileira. E foi, até agora, o primeiro candidato a presidente da República que mostrou planos do seu governo e como vai fazer. O relatório do PT diz o que pretende fazer, vão fazer isso, mas não diz como vai fazer, com o que vai fazer. Ciro Gomes foi o primeiro a dizer agora o seguinte: eu vou tentar chamar os estados, os governadores, os prefeitos, vou fazer uma união, e com esta união eu vou ter mais facilidade para governar, e para ter esse apoio eu vou perdoar as dívidas dos estados em 15%, que hoje as dívidas dos estados as dívidas estão em 600 bilhões de reais. Em um encontro com empresários da construção civil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre sua proposta de retomar o programa Minha Casa Minha Vida. O candidato e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com empresários da construção civil na noite de ontem. Na coletiva, antes da reunião, Lula prometeu que vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida, caso vença as eleições. A primeira coisa que eu quero fazer e dizer para vocês é que o Minha Casa Minha Vida vai voltar a ser um programa de governo. O ex-presidente também citou a necessidade de adequar a taxa de juros à possibilidade de sobrevivência de quem quer fazer investimento. E falou sobre a capacidade de financiamento do Estado. Ele afirmou que o Estado precisa se cercar de possibilidades econômicas e, além de investimentos, deu exemplo do orçamento da União para garantir a construção das casas. Porque quem está sendo prejudicado nesse momento é exatamente a parte de renda mais baixa, que é a mais vulnerável e a que mais precisa de casa nesse país. Segundo ele, já em janeiro, será anunciada a retomada do Minha Casa Minha Vida. Entre as propostas, já para o início do ano, estão fazer uma reunião com os 27 governadores do estado para restabelecer o Pacto Federativo. Lula também quer propor um grande programa de infraestrutura para o país, com a retomada de obras paralisadas e investimento em novos empreendimentos. Eu não tenho medo de dívida do governo. A dívida do governo ela é ruim quando ela é feita para você ficar pagando custeio.
mas uma dívida feita para construir um ativo novo, uma coisa que vai dar, sabe, recebíveis a esse país, é muito importante que a gente tenha capacidade até de fazer endividamento. E a candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda em Santa Catarina e defendeu a privatização do porto de Itajaí. Nesta quarta-feira, Simone Tebet visitou Joinville, no norte do estado, e mais tarde se reuniu com representantes do porto e também da Univale, em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Tebet falou sobre a privatização do porto da cidade, que está em andamento pelo Ministério da Infraestrutura. Ela afirmou que o Brasil precisa de incentivos à produção e de geração de empregos e renda. Esta é a quantidade de produtos que chegam, que são importados para o Brasil e que são exportados, que saem daqui, é um exemplo de sucesso. É isso que nós queremos para o Brasil, produção. Produção significa Brasil crescendo, gerando emprego, renda. É dinheiro no bolso do nosso trabalhador, é comida na mesa do povo brasileiro. Isso se faz com boa gestão. E que o governo rasgue o país com obras de infraestrutura. Porque eles precisam, além dos portos, de rodovias e de ferrovias para escoar a produção. E é isso que nós vamos fazer. Um amplo projeto de concessões de PPIs, para que possamos rasgar o Brasil com obras de infraestrutura de ferrovias e rodovias, gerando mais de 2,5 milhões de empregos diretos nos próximos 4 anos, investindo e colocando da mão da iniciativa privada mais de 100 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil. E a seguir, Instituto Paraná Pesquisas aponta a diferença entre Lula e Bolsonaro inferior a 5%. Empresário Luciano Hang tem conta no Instagram suspensa após operação da Polícia Federal. Você acompanha logo depois do intervalo aqui na RB Notícias, não saia daí.